Olá, nesse vídeo nós vamos revelar para você ou dar umas dicas de 5 dicas de como você pode melhorar a sua pronúncia do inglês. Bem, primeiro alerta que nós gostamos de falar é a seguinte, que nem sempre, como acontece no português, nós lemos todas as sílabas das palavras. Então você pega a palavra restaurante, você lê todas as sílabas. Já no inglês, ele é muito diferente, ou seja, você por vezes você tem uma escrita de uma forma e se lê totalmente diferente. Então, esse é uma primeira dica de que você tem que prestar atenção muito mais no que você pronuncia, como você lê, do que propriamente no que está escrito. Então, isso que confunde muito nós brasileiros na hora de falar ou na hora de ler uma palavra que está escrita em inglês e nos confunde. Uma palavra que eu mesmo tive muita dificuldade nos Estados Unidos foi a palavra quarter, vou portuguesar, né? É quarter, que eu vou escrever aqui de lado. E quando nós aprendemos aqui, nós vemos a palavra escrita desta maneira e o que nós tendemos a falar? Quarter. Porém, nos Estados Unidos, ou seja, no dia a dia, ele é falado como quarter. Ou seja, não tem nada a ver com o quarter da forma que está escrito. E nós, porventura, queremos aportuguesar isso. Então, a pronúncia correta é o famoso quarter, ou seja, até meio que sugado, não é nem expresso literalmente. E nisso e outras palavras também que acontecem. Então nós procuramos sempre olhar no escrito, nós queremos falar da forma que está falando. Mesmo você sabendo ou tendo treinado, e você olha para a letra e tenta aportuguesar aquela palavra em inglês. Então, isso realmente é muito difícil e causa muitos erros. Nós sabemos falar a palavra, ler, quando nós olhamos o escrito, nós queremos aportuguesar essa palavra. Então esse é o primeiro grande erro, primeira grande tática que nós temos que nos cuidar para que pronunciar corretamente, não como está escrito, mas corretamente como o inglês é falado, e obviamente você vai ouvir aquela palavra. Por exemplo, uma palavra que causa muito erro é, por exemplo, se eu pedir para você falar enough, ou seja, você com certeza vai falar o enough. A hora que você olhar a escrita, você vai tender a falar a palavra de uma forma diferente. Então, está escrito aqui, você vai ver como ela é escrita. Se você visse ela anterior ao enough, você iria com certeza fazer a pronúncia erradamente. Então, muito cuidado com essas palavras. Uma outra palavra, kernel, ou seja, de uma forma bem simples você consegue repetir. Agora, olha a escrita, você vai ver que se você visse ela anteriormente, você não iria falar kernel, você com certeza seria induzido a algum erro. A segunda dica nós no português, nós estamos acostumados a cada sílaba que é uma consoante e uma vogal, nós lemos, por exemplo, restaurante, mesa, ou seja, a cada casal aí de consoante e vogal, nós falamos uma sílaba. E no inglês não é isso que acontece. Então vamos dar aqui alguns exemplos para que você possa entender o que nós estamos dizendo e para você corrigir possíveis falhas na pronúncia. Por exemplo, a palavra like
ou seja, é apenas uma sílaba, apenas um som. Ou seja, se nós fôssemos falaríamos like, não se pronuncia o E, ou seja, é só um like. Outra é essa que está ao lado aqui, juice, ou seja, você tem que falar apenas uma sílaba, o juice. É um ponto muito importante que você tem que prestar atenção. Você melhora muito a sua pronúncia prestando a esses detalhes. A palavra chocolate, ou seja, em português tem chocolate, em inglês já não, é chocolate, ou seja, são duas sílabas só, ou seja, isso confunde muito nós no português. A terceira dica é você entender como o som é formado. Veja, uma informação importante, nem todos os sons do inglês nós temos em português, ou seja, os sons do português tem alguns que realmente coincidem e você fala da mesma forma, mas a maioria deles são diferentes os sons, então você tem que treinar e aprender a falar e ter a facilidade de falar esse som para que seja entendido. Por exemplo, o som do TH é um som difícil de se falar porque nós não temos no português. São sons semelhantes, é o S e o Z, porque o TH ele tem duas formas, inclusive nós temos uma aula exclusiva sobre o TH, ou seja, como você falar corretamente. Isso o ideal é você realmente treinar esse som do TH para que você possa, com essa informação, essa movimentação, falar de uma forma correta, ok? Então essa é a terceira dica. Dentro do TH, uma palavra que nós sempre costumamos mostrar como é falado, o início, né, que é o think, ou seja, esse som do TH no início, que é o thank you, ou seja, a língua para fora da boca e ele é soprado esse TH, então é think, thanks, thank you, ou seja, inclusive existem filmes em que foi recortado e mostrado que as pessoas realmente colocam, obviamente de uma forma bem rápida, mas é o think, ou seja, soprado esse TH. Isso tem que ser treinado porque nós não temos esse som na língua portuguesa. Outra coisa que acontece muito na língua inglesa é a junção de sons, ou seja, você faz uma redução de algumas palavras. Por exemplo, going to, é comum você falar gonna. Então, é uma forma de você fazer a contração da palavra e falar, e fica muito mais natural, obviamente. Outra forma também que há essa contração é o want to, que vai se tornar um wanna. Então é uma forma também de contração muito interessante. O do you também, por vezes, você na fala comum ou na fala nativa, fala do you, did you, você do you like, ou seja, é um DJU, é um did you, ou seja, não um do you, o do you fica bem aportuguesado, né? A quinta dica é a conexão dentro de uma frase. Então, muitas frases é a conexão do final de uma palavra, de uma consoante, com o início de uma vogal. Então, você faz uma contração dessas palavras e você praticamente emenda uma palavra à outra, ou seja, a consoante a vogal. Na frase will you help me, fatalmente você não vai ver as pessoas falando will you, vai falar will you help me, ou seja,
vai emendar essas palavras que vai ficar muito mais natural. Will you, ou seja, não will you. Will you help me? Ou seja, é a forma correta e nativa de se falar. Então, com essas dicas, são dicas simples em que você tem que entender essas dicas de forma que você aprenda a pronúncia e, por vezes, obviamente, você vai aprender a escutar e entender o que a pessoa está falando. Isso que é importante. E isso, a fonologia, a fonética, quer explicar isso de uma forma bem didática, para que você possa entender os sons, saber expressar a pronúncia correta e, obviamente, entender o som e como se está falando com um nativo e como que ele fala. Bem, nós temos um curso de inglês com fonética, um projeto a qual nós estamos aí promovendo esses conhecimentos a fim de melhorar a sua pronúncia do inglês. Se você quer saber mais, clique aqui abaixo e dê uma olhadinha na matéria, em toda a nossa programação, que com certeza vai te ajudar muito na pronúncia e no entendimento do seu inglês. Um abraço e até a próxima aula!